Bem-vindos ao podcast Xadrezado. Meu nome é Francisco Rodrigues, estou de volta ao programa. Agradecer a todas as mensagens recebidas relativamente à minha parentalidade. E vamos dar início a mais um podcast Xadrezado. Comigo esta noite tenho Bruno Guedes, Ricardo Sá e a estreia do Alexandre Sincero. Seja bem-vindo, Alexandre, ao programa. No programa de hoje vamos falar sobre o último jogo, a desgraça frente aos Andrades. Falaremos também do próximo jogo para a Taça da Liga contra o Bessade e falaremos também do tema relativamente um pouco sobre este primeiro terço da época, as coisas boas, as coisas menos boas e relativamente sobre o plantel, um pouco de tudo que tem acontecido nestes últimos tempos. Sejam bem-vindos ao programa. Boa noite. Olá, malta. Espero que esteja tudo bem convosco. Ricardo, começamos por ti. Tens a dizer sobre o último jogo do Boa Vista frente aos Andrades? Foi difícil. Antes de mais, boa noite a todos. Bruno, Alex, bem-vindo. Francisco, bem-vindo de volta. O jogo foi muito insosso, meu. Eu saí de lá com um vazio tremendo. Acho que pior do que perder foi a forma como perdemos. Foi muito insosso para ser um derby. Acho que foi mais derby. Onde foi mais derby foi nas bancadas. No campo ficou aquém daquilo que eu esperava, pelo menos. Chamar derby acho um bocado criminoso. Foi basicamente assim, muito por cima, muito globalmente. Acho que foi mais ou menos, eles vieram aqui passearam, deram o seu passeio, levaram uns 3 pontos, jantaram, desarrumaram a casa e nós ficámos aqui a ver. E basicamente foi isto. Esperava mais, sinceramente. Acho que foi uma primeira parte que muito... Sei que é difícil, é sempre contra o Porto, é sempre contra um grande, mas uma primeira parte muito aquém daquilo que se esperava, como tem sido o hábito. E faltou ali alguma coisa depois. A partir da meia hora, uma fase mais crítica, digo eu, a partir da meia hora, até à meia hora que aguentámos o 0-0, bem ou mal, também sem grandes sustos. O Porto queria uma ou duas aproximações à área. A partir daí, se não aumentássemos o ritmo ou a intensidade, ou se não reagíssemos de qualquer maneira, não sei, talvez do ponto de vista estratégico, para trazer mais alguma dimensão física para o jogo, de forma a favorecer o nosso estilo, mais defensivo em contra-ataque e prejudicar os pontos fortes deles. Ricardo, deixa-me só te interromper também. Deixa-me só te interromper. E depois era uma questão de tempo até... Desculpa, era uma questão de tempo até surgir o gol disto, desculpa. Só uma situação. Nós antes do jogo verificamos todos, conseguimos verificar sempre o 11 inicial. Foi logo assim um bocado de desilusão verificar a entrada do Vukotic relativamente em substituição do Seba, por estar lesionado, não é? Ficámos prejudicados aí, foi uma má notícia, sim. E pronto, aquela situação também de Yusufa, de ter falhado já o penalti contra o Vizela, ter marcado aquele penalti, depois ter falhado, e depois já o jogo que executou também em Vila do Conde. Estávamos a pensar se calhar o Bozenic entrar na frente. Não sei, estava à espera, não sei, estava à espera de ver o Seba, como estávamos todos, e a lesão prejudicou-nos. Acho que é um jogador sempre titular. Jogou os jogos todos, portanto raramente sai, é o capitão e fez falta, e a lesão prejudicou-nos. Era quase a mesma coisa que, por exemplo, o Otávio do lado de lá também não podia jogar à última da hora, com certeza também eles ficavam mais fracos. Mas concluindo só uma vista sobre o jogo, foi pena não termos chegado ao intervalo com 0-0, porque enfim, a primeira parte má e na segunda parte podíamos tirar mais alguma coisa do jogo, talvez, como tem sido o hábito também, as primeiras partes más e nas segundas, às vezes conseguimos acordar um bocadinho e podíamos trazer isso para o jogo. E a partir daí, eu acho que é o primeiro gol que mata o jogo, ficámos logo ali, viu-se logo que se não mudássemos que ia ser assim, mas depois da expulsão do Cannon, e aí ficou quase, e o golo logo a seguir, ficou quase impossível fazer alguma coisa.
de notar, só para finalizar, 2 golos de bolas paradas, outra vez, os dois primeiros golos. Tem sido assassina. De uma maneira ou de outra, eu acho que ia acabar por ser assim. Muito bem. Bruno, o que tens tu a dizer sobre este jogo? Tenho pouco a dizer sobre o jogo. Antes de mais, bem-vindo de volta ao Chico. Alexandre, boa estreia. Tenho pouco a dizer sobre o jogo. Foi o que se viu. Quem viu aquele jogo, como eu vi, antes do jogo, como tu dizes, pá, não gostei do 11, não gostei, sinceramente. Até comentei com o Sá, quem faz o 11 é o treinador, ele é que sabe. Eu, com aquele 11, exigia-lhe pelo menos um ponto. Que era muito difícil, mas pronto, ele é que sabe, ele é que treina todos os dias, eu não estou lá para ver, ele é que sabe quais são os jogadores que deve colocar, os melhores para o derby, e eu não concordo com o Sá, acho que foi um derby. Independente de... Foi mais nas bancadas, não? Achas que lá dentro foi um jogo a derby? Ali também tivemos o azar, por exemplo, na primeira parte dele, logo o Patite para por lesão. Eu acho que tivemos sorte, desculpa lá, eu acho que tivemos sorte. Por um lado, mas ele pronto, já estava preparado ali no 11, estava ali rotinado. Eu acho que tivemos sorte, é a minha opinião. Acho que acabamos por ter sorte porque o Bukotic lesiona-se e acho que o Camará, independentemente de tudo, deu qualquer coisinha diferente ali no meio campo ao jogo. Entrou bem, também gostei. A lesão do Seba, acho que é nuclear. É nuclear, o Seba está lesionado. Pá, não percebo, e continuo a dizer, na minha opinião, como é que o Ricardo Mangas é titular o Boa Vista. Pá, não sei. Todos os domínios de bola são domínios de bola para o nosso meio campo, nunca flete para a frente. A intenção é fazer passe para trás. O Yusufa, numa defesa como a do Porto, independentemente de ser Marcano e Fábio Cardoso, que eu acho que passearam o jogo todo, um com o outro. O Yusufa nunca foi um grande obstáculo para aqueles dois centrais. Desculpa interromper. Estás à vontade. Eu acho que aí o problema é coletivo. Eu acho que faltaram e já têm faltado dinâmicas ofensivas que nos permitam quando tu tens explorar melhor o contra-ataque ou explorar melhor até a saída de jogo. Mas muitas vezes para teres o contra-ataque precisas ter um avançado com choque, claro, que tente dominar a bola para passar para trás, para ele fletir por cima, para passar nas costas. Pá, e isso não se viu. O choque do Yusuf é pouco. Nós fizemos o primeiro remate aos 75 minutos. Antes de tudo tem que ter um problema coletivo. Certo, nada contra isso. Já não é a primeira vez, contra o Benfica e em Famalicão também. Já comentei contigo várias vezes e com o resto da malta que nós, quando jogamos com meio campo a 2, como jogamos, e a outra equipa tem um meio campo a 3, nós ficamos sempre em déficit. Agora põe isto nos moldes em que o meio campo a 3 é o dos Andrades. Uribe. Pá, mais em déficit ficamos. Precisávamos de um ponta de lança que tivesse choque, segurasse a bola, que tentasse, pelo menos dominá-la e dar ao lado para haver ali a transição rápida. Não conseguimos ferir. Eu acho que os primeiros 30 minutos estavam enquadrados naquilo que eu estava à espera do jogo. O Porto a entrar com uma moral muito grande, porque eles, tudo que é clássicos e derbys, eles vão na raça e querem entrar com a faca nos dentes. E nós estávamos a fazer o nosso jogo, dávamos bem defensivamente. Eles tiveram lá umas outras oportunidades, mas aquelas que vão ao lado para mim dizem-me zero. E acho que estávamos pelo menos a conseguir suster aquele ímpeto inicial. Mas tínhamos que ferir e não conseguimos ferir.
nem com canto, nem com uma jogada rápida, nem com remate à baliza. Eu acho que era isso que estava a ser preciso. E acho que até continuo a achar que era a estratégia do Petit, que era essa. Era os primeiros 15, 20 minutos defensivamente está muito coeso, e depois aproveitar aquela parte em que a frustração começa a dar porque não chega lá, e nós ferirmos. Mas não conseguimos ferir, e depois acabamos por sofrer o golo na bola parada. Também ficamos condicionados logo com aquele amarelo ao Kenan, sobre uma falta que não existe. Foi um carrinho limpinho, tirou a bola limpinha. Concordo, mas não foi esse amarelo ao Kenan que deixou passar o Marcano para fazer golo. Sim. Antes disso até já tinha... Antes do golo existiu o fora de jogo também, não é? Sim, mas é uma jogada que é verdade, é fora de jogo, mas é uma jogada que o VAR não pode intervir. Opa. O fiscal de linha não a marcou, o VAR não pode intervir. Adianta-nos muito andar aqui a chorar no molhado. No canto, há um jogador que está a fazer uma marcação que só reage depois do outro estar a rematar à baliza. E essa era a coesão defensiva que eu acho que o Petit precisava. Que era muito coeso neste tipo de bolas. E principalmente nas bolas paradas, que eles são fortes, e não conseguimos ser. Apesar disso, e nós fracos, sim. Apesar disso, fomos para o intervalo e eu ainda estava esperançoso de uma boa segunda parte, e acho que entramos bem. Entramos melhores até. Pá, mas pronto, acontece o que acontece. Há a expulsão do Kenan, injusta pelo primeiro amarelo não ser uma falta, porque eu vi no estádio que foi um corte limpo. Não precisei de ver a repetição. E depois desenrola-se tudo o resto. Tudo o resto depois é por acréscimo, não há nada a dizer. Pá, uma coisa que me deixou-me um bocado, e isto eu tenho que dizer, opá, não levem a mal, mas nós boas festejos não festejámos golos de compensação. Foi um festejo, não sei. Aquilo era faca nos dentes, voltar ao meio campo, já era aos 90, mas não interessava. Mas o 3-1 olha, deixa eu ver o que é que deixa eu ver. Sá, desculpa lá, deixa eu ver o que é que o Alexandre tem para dizer também, que temos que falar os três e ele coitado está ali a assistir. Alexandre, seja bem-vindo ao podcast Xadrezado mais uma vez. Obrigado. A dizer do jogo. Estava-vos a ouvir, estavam a falar bem. Não, antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns aí pelo projeto, está muito porreiro. Eu acho que em relação ao jogo, lá está, vocês já disseram um bocadinho tudo, e é um jogo que não tem muita história, e é um jogo que fica 4-1, quer dizer, não há muito a argumentar relativamente à justiça do resultado, ou pelo menos do vencedor do encontro. O Porto cumpriu basicamente com a sua obrigação e conseguiu vencer no Bessa. A verdade é que... E nós não conseguimos cumprir com a nossa, essa é que é a diferença também. Sim, mas apesar de tudo, acho que são... Lá está, eu ia referir um bocadinho que em termos históricos, eu por natureza sou sempre muito confiante, e portanto acredito sempre, independentemente da nossa forma e do adversário que Alexandre, desculpa lá, eu costumo dizer que todos os jogos começam 0-0. É isso. Já não começamos, não entramos a perder 3-0. Nós podemos até perder 3-0 ou 4-0, mas não entramos a perder 3-0. Exatamente, e nem é só isso. Eu ia dizer que em termos históricos, se há clube que consegue bater o pé aos grandes e agigantar-se, pelo menos historicamente é o nosso. Ainda há pouco tempo vi uma estatística, e nós, mesmo desde o início do século, ou seja, temos ali aqueles anos de glória, mas contando com os anos que tivemos todos nas divisões secundárias, mesmo assim acho que somos a quarta ou a terceira equipa que mais vezes já roubou pontos aos grandes, e contando com esses anos todos. Por isso, estamos muito longe de ser o Boavistão de outros tempos, como ouvi em algumas entrevistas aí há pouco tempo meias disparatadas, mas mesmo assim, não sendo esse Boavistão, conseguimos ser um Boavista que consegue por vezes bater o pé aos grandes, e por isso é que eu ia confiante para este jogo como ia para os outros. Mas a verdade, é que lá está, apesar de tudo, é sempre difícil, porque é um adversário que tem... Os orçamentos não jogam, mas tem influência, e o Porto, pronto, tem melhor equipa, e a maioria das vezes não é possível igualar. Agora, apesar de tudo, gostava que a imagem deixada
tivesse sido um bocadinho diferente. Acho que não conseguimos eu- sequer ter aquela vitória moral, digamos assim, que não servem de muito, mas ao mesmo tempo podem servir para ganhar pontos no futuro. Acho que nem isso. A questão é que, Concordo, como o próprio nome concordo. indica, dá moral. A Dá vitória moral. moral dá moral. É Eu isso, acho- é isso. Eu é isso. concordo, nem acho que foi um Porto médio que veio aqui, quer dizer, não foi Também aquele. concordo. Sim. Vocês estavam a tocar na questão vocês estavam a tocar na questão da arbitragem, e acho que a arbitragem pode ter influência, embora acho que o Porto fosse ganhar de qualquer maneira. Não foi por aí, mas deu para ver. Deu para ver olhando ao lance do Cannon, por exemplo, olhando Sim. à falta Eu que não é acho- marcada do É Martínez. isso, eu acho Deu que para ver apesar que se fosse preciso. sem dúvida, acho que apesar de tudo são três momentos importantes. São três momentos. Sá, Não foi preciso. o Godinho é fraco, é fraco. Mesmo o É benefício o da pior, dúvida é o fora pior de jogo, árbitro quer do nosso dizer, campeonato. Sim, mas acho que fora de de qualquer jogo. maneira, mas acho que importa Não, sempre salientar, porque quer dizer, Sim. todas as semanas temos nos órgãos de comunicação social e tudo mais, os três estarolas sempre a queixar-se de arbitragem, parece que são os três maiores prejudicados de Portugal. E a verdade é que todos Não, são o os três maiores pior beneficiados. é que tu vês e eles queixam-se deste jogo, queixam-se do jogo contra nós, com o Sim, o Makutá, Makutá devia ter sido expulso e tinha uma ringue de influência brutal, boxe. porque ainda havia 2 minutos para jogar. Sim. Ringue de boxe e epá, mas pronto, Mas é o que é. apesar de tudo, Não, lá está, é um gol sofrido, um primeiro gol sofrido, uma bola parada que eventualmente não devia existir, num jogo em verdade, tipo, o jogo estava mais pausado, um segundo amarelo ao Cannon que é bem mostrado, mas que o primeiro é numa falta inexistente, e um terceiro golo, que lá está, nós mandamos uma bola ao poste antes, já ia ser difícil obviamente dar a volta, mas mesmo assim o terceiro golo é que mata verdadeiramente o jogo e é um golo que é falta, por isso acho que são três momentos importantes do jogo. Não, o que não se entende é Não- como metem um árbitro destes num jogo de importância como este, não é? de grandeza como é este derby da Invicta, não é? Agora, não se entende. Ainda se pensa que fosse o Artur Soares Dias, por exemplo, Era igual. o sócio simpatizante do Porto. Era não é? igual. Eu acho que não foi por aí, mas se tivesse que ser. Epá. E depois, em termos táticos, acho que técnicos também, vocês já falaram um bocadinho, acho que a equipa ganhou muito com a entrada do Bozenic e com a saída do Yusuf. Acho que o Bozenic, se tiver o mesmo número de oportunidades que o Yusuf, vai render mais com o Yusuf, certamente. Mas não vai ter, mas Alexandre, não vai ter, porque em 12 minutos ele não consegue ter as mesmas oportunidades. Pois é isso, estou a dizer. Eu acho que ele, neste caso, em menos tempo, rendeu bastante mais que o Yusuf. Se tiver as mesmas, acho que vai render mais, ainda mais. E depois, fazer uma referência ao Maza, que é um jogador que eu gosto muito, acho que é um jogador criativo, mas que já tivemos este problema com o Sauer, com o Paulinho, com muitos mais, que encostado à lateral não vai render tanto como pode render, diria eu. O Não, mas Maza também concordo. Eu acho que o Maza devia jogar ali no meio campo, mesmo no centro do meio campo, a distribuir a bola. Que ele tem um bom toque de bola, consegue jogadas rápidas, Mas para isso, se calhar tínhamos que dedicar os 3 centrais e não dá. Há que fazer um sacrifício, se é para ter esses jogadores e jogar numa posição errada. Se é para perder, também deixa o que. Se é para perder, e é. É verdade, mais vale. Se vamos fazer experiências, e agora vamos jogar com 13 e vamos jogar com mangas à esquerda desculpem lá o Petit. Não, nós jogamos sempre com 3, gosto muito, jogamos com 2. Sim, eu gosto muito do Petit, acho que ele é o treinador certo para o lugar certo. Não estou lá para ver, peço desculpa se estou errado, mas peço já de antemão desculpa. Eu não entendo como é que a defesa que ganha jogos não voltou a jogar. A defesa que ganha jogos não voltou a jogar. Ele há de lá ter as razões dele, eu não sei quais são. Mas não entendo, se está em déficit, se o Abascal está em déficit de forma, se não está. Sei que aquela defesa ganhava pontos. E desde do salvo erro do Sporting nunca mais vimos aquela defesa. O que é certo é que desde o jogo do Sporting nós já não ganhamos. Isso é verdade, só ganhamos 2 pontos até agora. agora. Também se lesionou o Cannon depois do jogo de Sporting. Pois, está bem.
Certo? Mas de isso qualquer falamos maneira, mais lá para a frente. de qualquer Vamos maneira, lá para a frente. eu em relação ao Vukotic, por acaso, acho que foi pena o Vukotic lesionar-se, porque foi dos poucos que por acaso em Vila do Conde até não desgostei do jogo que fez, pelo menos na primeira parte. Sim, mas Alex, mas isso foi Vila do Conde. Como ele estava no jogo, no Bessa, acho que foi bom entrar o Camará. Acredito, eu gostei. Eu gostei. Mas foi pena não ter mais minutos. Eu também acho. Para ver não, eu gostei do Vukotic, sim. Sim, e acho que é um jogador que lá está a precisar de confiança. E depois em relação ao Seba, lá está, o Seba lesionou-se e portanto não podia jogar, mas de qualquer maneira a atitude que tinha tido em Vila do Conde, se calhar ter um joguinho de castigo pelo que fez no final do jogo, também não era mal pensado mesmo que não estivesse lesionado, por isso. E por isso era um bom jogo até para se calhar não jogar o Seba e jogar o Vukotic. Mas tu achas que ele estava de castigo? Não, eu não gosto de fazer teorias da conspiração. A mim dizem-me que está lesionado, eu acredito que está lesionado. Estou a dizer é que. Okay. Eu, por acaso, acho que não havia motivo para castigo. Pelo que se passou no campo, não havia. Se calhar depois pode ter passado alguma coisa, não sei. Mas é isso, de qualquer maneira. Que é aquilo que nós vimos. Sim, quer dizer, uma pequena reação. A equipa vai à bancada quando perde e vai depois de perder o jogo e vai depois de um mês e meio sem ganhar, e é natural aquelas coisas. Pronto. Ele sentiu. Mas pelo menos deu 2 ou 3 passos, depois veio para trás e foi embora e voltou e não foi mais nada. Que eu visse, não foi mais nada. Portanto, acho que não é castigo para tirar um jogador de um jogo e deve estar mesmo lesionado. Tu como treinador. Não, esta é uma opinião. Depois a gente não sabe se passou alguma coisa, mas isso passa com ele e passa com qualquer um. Claro. Portanto, fez falta porque está lesionado e fez falta e esperemos que possa regressar já na sexta-feira, não sei. Muito bem. Olha, passemos agora também, falando de sexta-feira, vamos passar já para esse jogo. Podemos depois continuar um bocadinho relativamente a falar sobre este terço da época que já acabou antes do Mundial. Falamos um bocadinho sobre a Taça da Liga, sobre o próximo jogo contra a Bessade. Vamos ao Jamor. Não temos grandes recordações de lá também, não é? Eu acho que temos uma maldição no Jamor. Eu sou muito positivo como o Alex. Mas, desculpa lá, mas o Jamor... Só em finais, só somos nós lá. Mas é mesmo. É mesmo. Nós estamos, eu recordo-me o ano passado. Faça-se do jogo uma final. Sim. Faça-se do jogo uma final. Que seja. Nós estamos até, o ano passado, estamos numa forma até, estávamos em ascendente. E vamos jogar contra o Bessade. Como é que eu tenho a dizer? Um Bessade fraco. Há 2 anos não, quando estava lá o Petit, o Bessade tinha um ataque jeitoso. Agora, fraco, e nós fazemos uma exibição paupérrima. Foi muito mal, foi. Mas eles agora até estão bem classificados, não? Estou em penúltimos. Depende de quais são os objetivos deles. Ganharam uma Chico. Eles estão em penúltimos. Mas ganharam agora. Se calhar estou a falar um bocado de cor. Eu digo que já... O jogo que eles ganharam foi contra o Machico. Estão em penúltimo. A última vez que vi foi penúltimo. Acho que não estão em penúltimo, mas estão em antepenúltimo, uma coisa assim. Então. E fomos lá fazer o jogo que fizemos fraco. Vamos lá contra o Casa Pia. Até estávamos numa onda boa. Mas jogo fraco. Espero que eles se benzam, levem água benta para pôr na entrada, sei lá, façam qualquer coisa para, pelo menos para trazer de lá a vitória, porque... E mesmo o último jogo que fizemos lá com o Casa Pia... Foi isso que eu disse. Isso Uma coisa que vamos ter de fazer é correr mais que eles. E não aconteceu o que aconteceu no Machico, que eles ganharam ao Machico, no jogo da taça, não é? Acho que temos que correr mais que eles e rematar o máximo possível. Mas contra o Machico rematámos muito. Rematámos muito contra o Machico. Mas nós estávamos na baliza, saía tudo ao lado. Não, sei ao lado. Não, o guarda-redes do Machico, pelo que eu vi, 1,78 m, ele fez defesa atrás de defesa. Olha, desculpa interromper-te, o Bessade está em 16º. É isso que eu estou a ver, é isso mesmo, 16º. Está com 9 pontos neste momento. Não, acho que temos que lutar, já que chegamos à Final Four o ano passado, a época passada, acho que
devemos tentar igualar esse feito e por que não chegar à final. Mas acho que a equipa precisa de acordar. Acho que e este jogo eles tem que ser para têm ganhar andado mesmo. a dormir desde do... que foi a paragem em outubro. Acho que eles têm andado a dormir nos jogos. Acho que não entram com aquela motivação que entraram nos primeiros jogos antes do Sport, por exemplo. Apesar de haver alguns jogos que tivemos alguma sorte em ter ganho, não é? Eu acho que temos que entrar Arouca, acho que temos que entrar com tudo. Em Arouca não tivemos sorte em ter ganho. Em Arouca aquilo não foi sorte. Eu acho que nós fomos miúfas demais. Com mais 2 acabámos o jogo ali com receio do 2-2. Opá, eu estava lá e vi bem o que é que aconteceu. Acho que foi mais o credo na boca por receio que propriamente o jogo em si, porque tivemos sempre bem em Arouca. O que é que eu estava a dizer? Eu acho que devemos aproveitar a taça da Liga para pelo menos mudarmos o chip e levar aqui um embalo com o jogo do Bessade e entrar lá com tudo para depois ter 2 jogos em casa e pelo menos dar, nem que seja para dar o embalo para a segunda parte para o da resto. época. Concordo contigo. Acho que temos este jogo ainda por cima depois do que se passou com o Machico. Estes 3 jogos, já estou a falar os 3 jogos. Já estou a pensar nos 3 jogos. E os 3 jogos da Taça da Liga. Depois é 2 jogos em casa a seguir. É isso. Acho que temos que olhando ao momento, acho que é fundamental ganhar. Que dar tudo, temos que dar tudo. Bem. E depois mesmo jogos em casa também. Até o Vila Franquense. Tem um peso extra. Eu acho que o resultado tem um peso extra por causa dos últimos tempos. Exatamente, é isso mesmo. Jogado pouco e é preciso. E vai daí, acho que não vai haver grandes mudanças enfim, mudanças do ponto de vista para rodar jogadores, para experimentar isto e aquilo, acho que não vai haver grandes coisas. Acho que vai ser a mudança deve ser no ataque, de certeza absoluta. Mas o Bozenic não está. Mesmo no ataque, o Bozenic não está, o Vukotic também se calhar também não vai estar, o Seba também não. É que só temos um ponta de lança disponível, se formos a ver, temos o Yusufa. Sim. Eu apesar de tudo, acho que podia ser uma boa oportunidade. Eu acho que lá está, nós temos sobretudo é uma oportunidade para voltar às vitórias e para ganhar moral, acho que acima de tudo é isso. Mas acho que podemos utilizar a Taça da Liga, já sei que o Petit disse que vão jogar aqueles que lhe dão mais garantias, mas por exemplo poderá ser uma nova oportunidade para o João Gonçalves na baliza. Sim, caras, pelo menos João Gonçalves. Eu acho que vai ser mais o César do que o João Gonçalves. Eu acredito que seja mais o César a avançar com o gostava, sim. Mas acho que vai ser na baliza, Alex, acho que é na baliza e não mais. Pois, eventualmente, porque lá está, é como estavas a dizer, por causa dos últimos resultados não há grande margem para lá está. Acho que o mais importante neste momento é subir o astral da equipa e voltar às vitórias. Eventualmente poderá, lá está, testar algumas novas dinâmicas, tudo mais, mas vai ser difícil porque ele vai querer mesmo é ganhar, e acho que todos nós queremos ganhar neste momento, não interessa como queremos ganhar, até porque lá está, acho que esta Taça da Liga, eu sei que vocês já fizeram essa análise há uns tempos e eu acho que não é uma obrigação chegarmos à Final Four, mas é um objetivo bastante realista, olhando para o calendário, quer dizer, temos 2 jogos com equipas da segunda Liga, jogamos em casa com o Guimarães, que enfim, pronto, é um jogo que pode ser difícil, mas jogando em casa e até eventualmente podendo só precisar do empate, e depois vamos receber novamente em casa, se não estou em erro, uma equipa se passarmos essa fase de grupos. Portanto, é um objetivo realista e a equipa, lá está, tem de estar de acordo com o que é a história do clube, não propriamente na Taça da Liga, mas na história em termos de palmarés e de outras competições. Uma coisa que temos de fazer é lutar para a vitória em todos os jogos. Por isso, é ganhar e subir o astral da equipa. É o que acho que temos que fazer. Querem acrescentar mais alguma coisa relativamente ao assunto da Taça da Liga, ao próximo jogo? Acho que... Ou podemos avançar já para o tema? É para ganhar, mas que levem o terço e a água benta. Passem por Fátima, não é? Passem por Fátima. Opa. Não sei porquê, o Jamor, acho que... E para mais o jogo é uma sexta-feira à noite. Não sei. E com chuvinha, aquilo vai ser um batatal de certeza. Nem sei como é que está o estado relevado. Não?
Passam Vamos lá pela ver. vida. é o que eu digo. algo curioso, e já agora também algo curioso para ver quais vão ser as opções no ataque, por exemplo, Lourenço, Hugo Correia, Agra e principalmente cá atrás. Vamos ver se vai continuar ou não. Eu acho que apesar de tudo pode haver ali uma. Porque Alguma lá está, os mudança. últimos. Não, nem é por isso. Estava mais a falar como não há aquela propriamente pressão, porque apesar de tudo é uma pressão diferente de ganhar pontos. Porque é a taça da liga, porque com os Sim. últimos jogos acho que já tem-se sentido aquela pressão. Obviamente estamos confortáveis na tabela, se o objetivo considerarmos que é a manutenção, isso já vamos falar a seguir, mas nos últimos jogos com a perda de pontos havia essa necessidade de ganhar pontos. Aqui é um bocadinho diferente, porque eles sabem que a consequência não é tão grande e poderão se libertar um bocadinho mais e fazer um jogo melhor. Vamos ver se é possível. Sim. Muito bem. Olha, avancemos então para o tema. Vamos falar um bocadinho sobre este primeiro terço de campeonato, já que o campeonato em si terminou agora para vermos o Mundial do Qatar. O que é que vocês têm a dizer? Acho que devemos falar um bocadinho sobre os bons aspectos que tivemos, até o jogo do Sporting, depois maus aspectos também que tivemos alguns antes e depois do próprio jogo contra o Sporting e a própria paragem em outubro, e relativamente sobre estes casos que estão-se a passar, o porquê do Abascal não jogar, por exemplo, são situações. Será que aquela situação que já falamos aqui no próprio programa, a própria intervenção do Hamas ter vindo a público dizer que o Boista está em dívida com ele, eu repito novamente aquilo que falei da outra vez. Será que ele mexeu um bocado com a mentalidade da própria equipa? Terá sido essa situação? Terá sido outras? Vamos falar agora um bocadinho sobre estes próprios temas. Ricardo, tens a dizer então sobre este primeiro terço de campeonato? Opa, para já, olha, 11º, 17 pontos, a 6 do 6º e a 6 do 15º. Portanto, estamos na média. O mais importante está a ser cumprido. Ponto. Acho que entramos muito bem e estamos esta aparente estabilidade a nível de classificação, estamos a colher os frutos da boa entrada que tivemos. E basicamente é isso. Até o jogo de Sporting, depois houve aquela quebra, houve ali uma perda de estabilidade e uma paragem na evolução e não ganhámos há quase 2 meses. Portanto, é preciso reagir. O que é estranho é, e que já temos falado também, durante a paragem tivemos sempre vitórias. Apesar de ter sido com equipas de escalões mais baixos, não é? Tivemos sempre aquela situação de conseguir termos aquelas vitórias em jogos treinos. E acho que não foi isso. Houve ali um ponto de mudança. O ponto de viragem é depois do jogo de Sporting e o jogo de Famalicão. É a partir de Famalicão que começamos que a nível exibicional as coisas começaram a piorar um bocadinho. E o porquê que tu achas disso? O que é que leva a isso? Opa, é trabalho que está a ser feito, as coisas não são fáceis. Vamos ver o que é que pode acontecer. Com certeza que há várias coisas que influenciam o rendimento da equipa. Mas não sei, vamos ver. Temos que esperar para ver o que é que vai ser feito. E vocês, Alexandre e Bruno, o que é que vocês têm a dizer? Alexandre, queres avançar tu? Fala primeiro, podes falar. Pronto. Eu vou fazer aqui uma análise. De forma diferente. Nós ganhamos ao Sporting, grande vitória, grande ambiente no estádio, e depois vamos a Famalicão e levamos 4 batatas. Acredito que aí foi sobranceria da nossa parte, porque entramos lá com uma moral de que ganhamos ao Sporting, houve aquela paragem, acho que amolecemos um bocadinho. E o Sá fala nesse jogo. Mas depois recebemos o Marítimo. E toda a gente se recorda do jogo do Marítimo. Recordam-se do jogo do Marítimo? Sim, recordo. Sim. Nós empatamos 1-1 com o Marítimo, com um senhor que foi o protagonista do... Nada contra o podíamos ter feito muito mais, verdade. Mas eu recordo-me de outras coisas. O senhor chamado Luís Godinho, que por acaso nos apitou também no sábado, em que veio para aqui com uma política de compensação da parte da... Esta é a minha opinião, e eu vou dá-la.
que veio para aqui com uma compensação de um erro grosseiro que foi feito na Casa do Marítimo em favor de Casa Pia e veio-se aqui pagar dívidas noutros campos. Fez um jogo ridículo, com distribuição de cartões amarelos e faltas que não existem em lado nenhum, e o árbitro não condiciona só a marcar penaltis e a dar cartões vermelhos. Eu acho que o nosso ponto mais fraco de todos foi o da situação do Machico, mas pronto, são jogos, acontecem. Em Guimarães, nós saímos de lá derrotados, verdade, mas no meio disto tudo fizemos um grande jogo. Tivemos a ganhar até aos 86. Se tivéssemos um bocadinho mais de sorte e se calhar de cabeça, não perdíamos aquele jogo. Recebemos o Vizela, empatámos 2-2, falhámos um penalti que podia nos dar os 3-2. Em Vila do Conde, o Rio Ave, estivemos sempre por cima do Rio Ave, não é como o treinador romântico do Rio Ave vem cá dizer que dominou 70% do jogo, e eu estava lá, ninguém me bem inventar, não é por ser bobisteiro, porque eu gosto de ver futebol e graças a Deus consigo ver quando estou por baixo ou quando estou por cima do jogo. E num erro defensivo, sofremos um golo, e em erros ofensivos não marcámos 2 ou 3. Se este azar que nós tivemos, azar, vamos lhe chamar pouca sorte, vamos lhe chamar outras coisas, com o Vizela, com o Rio Ave, com o Guimarães e com o Marítimo, onde é que nós estávamos agora? É esta a minha análise que eu faço. É esta a minha análise que eu faço. Independentemente do futebol não ser nada de extraordinário. Independentemente disso. Onde é que nós estávamos? Foram 4 jogos que nós fizemos, foram 4 jogos que 2 empatámos e 2 perdemos. Não ponho em causa do Famalicão, porque isso foi mesmo cara podre. E nem este do Porto, que fizemos o que fizemos. Agora, nesses 4 jogos, em que 2 deles empatámos em casa e 2 deles perdemos, nós acabámos por não estar assim tão mal, como se andei de bandeira a dizer. Não tivemos assim tão mal. Esta é a minha opinião, eu dou. E sou como o Alex, não ando cá em teorias da conspiração, porque teóricos da conspiração há em todo lado, e vê-se bem as coisas. Mas vou passar a palavra a outra pessoa agora. Alex, o que é que tens a dizer então sobre este primeiro terço da época? Acho que objetivamente temos mais pontos do que na época passada, isso é um facto. Se não estou em erro, não fiz a comparação, mas também tendo mais pontos acredito que estamos melhor classificados. Já não me recordo em que posição estávamos especificamente, mas acho que estamos também acima na tabela. Depois, objetivamente também falando, somos a terceira pior defesa do campeonato neste momento. Acho que em termos defensivos temos sofrido golos a mais, e acho que acima de tudo se nota, a nível ofensivo, nota-se a falta de um Musa. Não há um jogador que faça tantos golos como o Musa, e certamente no final do campeonato não vamos ter um jogador que tenha feito tantos golos como o Musa. E defensivamente, lá está, com a saída do Abascal as coisas começaram a ficar piores, digo eu, mas acho que de forma geral nota-se sobretudo a falta, por exemplo, de ter um Poroso como tínhamos o ano passado defensivamente. E acho que o Sasso, lá está, tem vantagens, mas também é um jogador lento e que obriga depois os outros a compensar, e portanto acho que defensivamente temos tido alguns problemas. E será por causa disso que ele tem o Cannon e o Bruno ali ao lado, por serem um bocado mais rápidos para compensar a lentidão do Sasso? Acredito que sim. O Bruno é um jogador que para mim tem sido a maior surpresa de Boa Vista. O Malheiro ganhou o prémio este mês e não foi mal entregue, mas eu teria dado ao Bruno, porque acho que o Bruno tem sido uma surpresa, e tenho gostado muito, e é um jogador que lá está, consegue fazer a posição de central e consegue fazer a posição de lateral. Mas apesar de tudo é um central adaptado, e o Cannon também é um central adaptado, e portanto estamos a jogar mais uma vez, mais uma época com centrais adaptados. E deixa-me só dizer isto, fez-me um bocado de confusão,
Desculpa, Alex, faz-me um bocado de confusão. O Bruno como central, faz-me um bocado de confusão ver o Bruno como central, muitas vezes a sair a jogar e a percorrer ali uns quilómetros valentes com um sprint brutal, que toda a gente já sabe que ele atingiu em Arouca 30 e não sei quantos quilómetros por hora. E depois ver o nosso defesa esquerdo, um de triciclo e outro de moto. Faz-me um bocado de confusão. O nosso defesa central, quando sai a jogar muitas vezes, porque sai muitas vezes a jogar, principalmente, e sai para a frente, que é a parte engraçada disto, é que ele sai a jogar para a frente, dribla, normalmente consegue sempre driblar o primeiro, porque já sabe que vai ter um segundo de pressão, mas dribla o primeiro e tenta sair a jogar e vai com o corpo, que é forte fisicamente. Epá, não sei, é o nosso central do lado esquerdo e o nosso defesa esquerdo. Vejo o nosso defesa esquerdo a receber a bola sempre, e vou dizer outra vez, a receber a bola sempre direcionado para a nossa baliza. Quando tem um jogador para fazer a dobra, se ele tem um jogador nas costas para fazer a dobra, que é outro central, por norma, devia estar mais confortável a levar a bola para a frente. Era só isto que eu queria dizer. Desculpa, Alex, podes continuar. Não, tranquilo. E de resto, só queria colocar isto em perspectiva, porque lá está, nós temos mais pontos. Em termos de classificação, se olharmos para a manutenção, estamos neste momento tranquilos, estamos a fazer uma primeira volta tranquila. Agora, depende um bocadinho de quais é que são os objetivos de Boa Vista e de qual é que é o objetivo deste. O objetivo de Boa Vista vai ser sempre a manutenção, não acho que devemos pensar mais que isso. O problema, Francisco, é que lá está, eu percebo isso, mas houve um projeto que foi lá está, com a entrada do investidor, que fazia prever que havia esse crescimento. E a verdade é que eu recordo-me, por exemplo, de ouvir o nosso presidente há uma ou duas reuniões atrás, que falava que, por exemplo, em 2 anos, acho que ele falou de uma margem de 2 anos, que havia perspectivas de atingirmos lugares europeus. Portanto, a ideia seria passar esta ideia de andar a sofrer de época em época e conseguir começar a atingir lugares mais cimeiros. E por isso, lá está, dependendo de quais é que são os objetivos do Boa Vista para esta época, estamos conforme os objetivos ou não. Lá está, a época ainda não terminou e, portanto, ainda falta bastante para terminar. E estamos. Não digo o contrário. Não digo o contrário. Agora, a situação. Desculpa, Alex, mas. Força. Só que a questão que se coloca aqui também é: pronto, chegou o investidor, aqueles com quem nós devemos, disseram, pronto, lá vem o dinheirinho. Claro, percebes. E é como o Murta uma vez disse, eu acordo com um problema, tento resolver esse problema, no dia seguinte já estou a acordar, já tenho mais 2 problemas em cima de mim. Porque eles estão e depois o dinheiro se calhar não dá para tudo também, não é? Ao ponto, por exemplo, na primeira época entrava aqui o Ademar e que entrou, nós fizemos uma super equipa, só que não tínhamos ligação entre setores, não funcionou. Depois na segunda já tentou estabelecer-se ali uma ligação com os jogadores um bocadinho de mais baixo nível, não é? Com os que já tínhamos, não é? E tentou-se ali compensar e até correu bem até certo ponto, não é? E esta época, igualmente, não é? Sim, acho que sim. da terceira época, acho que foi a época que contratamos com mais baixo valor, não é? Eu ia referir isso, eu acho que lá está, faltam-nos 2 estrelas, digamos assim, como tínhamos o ano passado, que era o Musa e o Poroso, na minha opinião, mas temos uma equipa bastante mais completa este ano, sobretudo mais banco, acho que temos, o objetivo, mais equilibrado, o objetivo é atingir lugares mais cimeiros na tabela, e eu estava a falar da Europa, não me recordo se o objetivo passava pela Europa este ano ou se era no próximo, mas acho que estamos aos poucos e poucos a construir uma equipa que pelo menos consegue atingir eventualmente lugares mais cimeiros na tabela, mas convém termos sempre isso em mente, que houve um projeto que foi criado e que a ideia era tentarmos sair um bocadinho desta situação sempre de estarmos aflitos. Agora, compreendo perfeitamente que com a chegada suposta de dinheiro, que toda a gente a quem estamos a dever, e isso não é culpa desta direção, é culpa de tudo o que estava para trás, começa a tentar reaver esse dinheiro e fica numa situação complicada, e por isso é que eu também
não sou, ou melhor, sou crítico desta direção em alguns aspectos, mas não sou crítico no sentido de dizer que faria muito melhor, porque sei perfeitamente que eventualmente a situação não é fácil de gerir. Agora, fica só o apelo de tentar, lá está, que estes problemas que tivemos com a Amácia, aqueles problemas que tivemos novamente no início da época relativamente às inscrições, ficou o apelo pelo menos que haja mais transparência e haja mais diálogo com os adeptos, porque isso acho que também pode contribuir para... Porque nós Mas todos aí é que já temos um problema, é que infelizmente isso já não depende do Boa Vista. Isso depende agora do investidor se quer mandar as coisas cá para fora ou não, porque isso já pertence a Boa Vista SAD. E Boa Vista SAD é uma empresa, não é? Eu compreendo, mas... Podem não querer dizer o que se está a passar lá dentro cá para fora, não é? Pode estar-se a passar 1001 coisas e não querem dar a conhecer ao que está a passar. Eu compreendo o teu ponto de vista e acho que deve haver mais uma Assembleia Geral para tentar perceber é isso, era mais nesse está a passar. É deixar esse apelo, que não acho que... Eu acho que o Boa Vista está a crescer aos poucos, está a voltar a atingir patamares superiores, mas de qualquer modo acho que se houver este maior diálogo com os adeptos, porque se nós estamos aqui a discutir a questão do Amácia, a questão dos problemas no início da época, os problemas de falta de recursos, e ficamos assim sempre um bocadinho na dúvida de se este projeto é mesmo para atingir isso que nos venderam ao início ou não. Ricardo, Bruno, o que é que vocês acham deste ponto de vista do Alex? Deixa-me só. Diz. Deixa-me só complementar o que vocês disseram há pouco, tu, Bruno. Eu acho que não estamos tão mal, depois do jogo de Sporting, depois que começamos a não ganhar, eu acho que não estamos tão mal como pintam, não é? Que era isso que estavas a falar há pouco. Era isso. É assim, a única coisa aqui é que nós estamos agora nesta fase porque perdemos. Porquê? Porque perdemos. Porque se no meio imagina que no Vizela nós ganhamos. Pois, mas imagina também nos outros, pois, mas imagina também naquela primeira parte em que tivemos alguns resultados positivos, também esse lado da balança caiu para o nosso lado. É isso que eu estou a dizer. Eu acho que nós tivemos jogos muito sofridos desde o início do campeonato. Eu também concordo. Estava a correr bem, agora tem que ir menos bem. Eu também concordo. É uma equipa que não estamos. Força. Não estamos tão mal como pintam, como disseste há pouco, e não estávamos tão bem também naquela. Não. O que eu esperava, o que se esperava, se calhar, era, olhando também àquela entrada, e não esquecer das inscrições, como falou o Alex, e desses problemas todos na pré-época e na formação do plantel, que nos condiciona sempre. Depois daquela entrada, depois daqueles jogos, esperava-se uma continuação da evolução. A equipa aos poucos estava a ser consistente do ponto de vista defensivo, estava a crescer, e é precisamente aí que começa a fugir, que é quando se lesiona o Cano, precisamente no jogo de Famalicão, que é o último também. E não foi só isso, e foi na própria paragem também, a paragem mas a paragem é obrigatória, mas a partir desse momento acho que as coisas começaram. Isto é assim, a paragem também quer dizer, sim, a paragem, mas também estás a trabalhar 15 dias sobre vitórias. Há coisa melhor que uma paragem. Mas eu acho que a verdade é que perdemos depois, mas não foi por causa de ser paragem, desculpa. Eu acho que desculpa, Alex, deixa-me só dizer isto. Tranquilo. Relativamente a Famalicão, também temos o azar que eles trocaram de treinador no próprio jogo, não é? E não tínhamos o conhecimento, o Petit não tinha o conhecimento, mas também acho que não era jogo para sofrermos aqueles 4 golos. Acho que entramos um bocado adormecidos nesse próprio jogo. E claro que foi a partir desse momento, pronto, a partir do jogo para Famalicão, que as coisas começaram a descambar. Eu acho que não houve assim uma quebra em termos de futebol jogado. Eu também acho que não. Mas houve um decréscimo, mas não houve um investimento. E devia haver investimento. Ou podia haver. Sim, eu acho que houve um decréscimo de confiança, lá está, porque como estavas a dizer, é sempre mais fácil trabalhar. Também, como falaste é isso, ao início, eu acho que, por exemplo, se nós olharmos para as vitórias que tivemos, Santa Clara, Passos de Ferreiras, Aroucas, foram tudo vitórias um bocadinho sofridas também. E Portimão, lá está, Portimão foi aquele jogo que jogamos com os miúdos, que foram bravos, mas que a coisa podia ter corrido mal. E foi sofrido também. Por isso, são todos jogos que acabou por correr bem, mas podia ter corrido mal. Agora estamos a atravessar um ciclo negativo. Mas eu acho que em termos desportivos,
a coisa está melhor e está mais tranquila. Agora, como estava a dizer, depende um bocadinho, lá está, de quais é que são os objetivos daqui para a frente. E acho que esta equipa, eventualmente, para atingir, por exemplo, lugares que estávamos mais próximos no início do campeonato, ainda pode ser curto. Não, Pode. acho que até. Um gajo Acho que quer não sempre pode mais, ser. mano. Um gajo diz isto, manda estes vitados, é por querer sempre mais. Mas sim, mas concordo. Opa, O que- não sei. Não. Acho que é um bocado difícil tentar perceber neste momento o que é que a equipa vai pretender para o resto do campeonato. Acho que eles vão querer Acho lutar para que manutenção estabilizando- e se vier algo por acréscimo. Acho É que estabilizando difícil as perceber coisas, o que é que a equipa vai ter para o resto do campeonato. Eu não, acho que não. Não, o que vão querer para o resto do campeonato, Bruno. a querer é melhorar e Eu acho que a equipa vai querer ganhar. É isso. Agora como? É que, vamos ver. Eu acho que se estabilizarmos, se conseguirmos estabilizar a equipa, se tivermos a equipa toda a puxar para o mesmo lado e formos mais competitivos em jogo, formos mais competitivos desde o início do jogo, acho que temos um plantel que nos pode Mas eu também concordo. Que eu acalentar acho... o crescimento que o Alex falava há pouco, não falando sequer se o objetivo é a Europa ou não, é claro que é a manutenção, claro que é andar ali a melhorar época após época, mas é o objetivo grande da época é fazer um bocadinho melhor que a época passada, digamos. Eu acho que vamos conseguir, mas acho que Estabilizando, devíamos ser um bocadinho mais plantel por consistentes. aí. Acho que devíamos ser um bocadinho mais consistentes. Lá está, mas é o que eu digo. Eu acho que esta equipa é curta para conseguir ter essa consistência. Enquanto que olhas, por exemplo, obviamente não se pode comparar com um Braga, mas falando desse tipo de equipas, por exemplo, um Braga ou mesmo um Guimarães, eu sinto que há jogos que eles conseguem assumir, que tu percebes que eles vão ganhar o jogo. Os nossos são sempre, pode calhar para nós, mas também pode calhar para o lado de lá. E por isso é que tens esta coisa. Ao início estavas um bocadinho mais motivado e a coisa estava a correr bem, mas agora nestes últimos jogos, pronto, não tem caído para o nosso lado, porque lá está, nós não temos aquela capacidade de, mesmo sendo roubados, mesmo de termos dali passar por momentos complicados, de sair por cima e de ganhar os jogos de qualquer maneira. Foi aquilo que eu disse há pouco, um bocado de cabeça. É isso. E agora só uma situação. Diz, continua, Bruno. Não, manda, podes falar. Só uma situação à parte. Nós verificamos que o Tiff, acho que foi contra o Vizela, fez uma alteração de sistema tático. Penso que foi contra o Vizela, se não estou em erro. Foi. Vocês achas que ele apostaria agora nestes jogos da Taça da Liga para começar a mudar a equipa para um novo sistema tático ou manteria sempre o que tem utilizado até agora? Eu acho que ele havia de apostar naquele que vai ganhar. Sim. Acho que havia de apostar naquele que vai ganhar. Depende, não sei, vamos ver. Depende com quem conta também. Esse é um bocado por aí. Em quem mais confia. Portanto, mas que ganhe. Claro, isso sem dúvida. Ele que aposta em quem ele acha que está melhor para o jogo, mas que ganhe. É tão simples como isso. Há jogos que não vamos conseguir ganhar, acredito. Mas que deixem tudo em campo e que, pelo menos que façam por isso. E, por exemplo, Vila de Conde foi um desses. Eu Vila de Conde, achei que em momentos do jogo, o Alex dizia bem, houve jogos sofridos. Em Vila de Conde, eu sei, tu estavas lá comigo. Houve momentos que eu vi futebol que nunca tinha visto o Boa Vista a praticar. Sim, foi um jogo, eu concordo, foi um jogo em que acho que podia ter mais rápido caído para nós do que para eles. Completamente. Vi lá momentos do jogo em que eu disse, ok, isto vai cair. Tivemos um erro defensivo. Pois é, e sofremos o golo e depois tivemos muitos erros ofensivos, como eu disse há pouco. Sim. Tivemos muitos erros ofensivos. Eficazes, sim, mas é isso que eu estou a dizer, lá está, não acho que tenhas uma equipa que, pronto, por exemplo, um Yusufa não te dá as mesmas garantias que dava o Musa o ano passado. Não, isso é de certeza que não, porque o Musa tocava na bola, nem que ela fosse para fora. Tocava na bola, pelo menos. O Sasso não te dá as mesmas garantias que dava um Poroso. Lá está, tens muitos problemas em alguns... não é muitos problemas, tens alguns problemas em alguns setores, tens mais banco, tens mais alternativas, mas a equipa não é aquela equipa
porque lá está, tem aqueles jogadores que se superiorizam muito Não, a não. determinado adversário. É mais equilibrada entre si, mas menos pontual com o jogador mais de destaque. Ok. Sim, concordo também. Muito bem. Agora, olhar para a frente, isto é 13ª, não é que nós estamos? 13ª jornada. 13ª jornada. Faltam quantas? 21 Faltam jornadas. 21. Pronto, então ainda faltam muitas. É um terço, praticamente. Ainda faltam muitas. Próximo jogo do campeonato é contra o... Está-me a falhar. Posso só Não. deixar, Podes deixar o que tu quiseres, queria Alex. só deixar uma nota, porque não consegui falar disso e lembrei-me agora, relativamente ao jogo com o Porto ainda, e isto pode ficar também de resumo do primeiro terço da época e pode servir para o futuro. Eu acho que, porque o Ricardo estava a dizer que ele sentiu que foi um derby na bancada. Eu senti que não foi um derby nem na bancada nem em campo. E por isso eu sinto que quando nós jogamos contra estas equipas, fico sempre com a sensação que não estamos a jogar em casa. E isto começa logo fora do campo, porque lá está, temos já não é a Sim, primeira vez. bom pormenor que nós passamos mal. Exatamente, porque queria falar disto e vocês estavam lá, por exemplo, no Ribeiro. Já não é a primeira vez que todos os jogos nós estamos tranquilos no Ribeiro. E quando vamos jogar com os grandes, aparentemente os adeptos do Porto, do Benfica ou do Sporting podem receber a caminhonete e as pessoas que estão em casa têm de ir para dentro do café ou tudo mais. Para a nossa segurança. Não se consegue perceber. Aparentemente são os outros que estão a jogar em casa. Não, desculpem, Alexandre. Nós, quando jogámos contra os grandes no Essa, jogámos fora. É isso. Se calhar temos aí... mesmo contra o Guimarães. Contra o Guimarães foi a mesma coisa. Estávamos no Ribeiro e tivemos de ir todos para dentro do café. Por isso é que fica a nota e acho que isto, obviamente, isto não é culpa da nossa direção, mas de qualquer maneira ficava o apelo de tentar defender os adeptos, se calhar nestes momentos, acho que ia cair bem no Ceia Xadrezado. E depois a questão e depois a questão de lá está, eu acreditei, por exemplo, esta era uma das coisas que com o novo investidor, atenção que eu estou a dizer estas coisas e estou a ser crítico, mas eu acho que o Boa Vista está a crescer e estou a fazer isto porque acho que é bom haver este escrutínio. É a tua opinião, estamos aqui para ouvir. E esta crítica, mas acho que acreditei que, por exemplo, com um maior alívio financeiro, lá está, não íamos ter a necessidade de continuar a vender quase o nosso estádio nestes jogos, porque, por exemplo, nós vamos ao Dragão na segunda volta e vamos ter uma rede à frente, e por isso acho que não percebo nestes jogos, para mim era dar a lotação mínima ao adversário e meter uma rede à frente. São 5.000 lugares. Mas os 5.000 lugares são aquela bancada toda? É. Não tens a certeza absoluta que tens de dar aqueles 5.000. Não sei se aquela bancada tem 5.000. Olha, eu não tenho a certeza, mas penso que seja. Penso que seja. Pronto, nós contra o Benfica já chegamos a abrir até o topo. Se for nesse caso, faça a minha culpa. Mas de qualquer maneira, nós vamos ter uma rede à frente. Eu neste jogo tinha-lhes uma rede à frente também, porque é que a verdade é que se vê, criou problemas ao Bracal e também, e, portanto... Nós temos que dar, não é 5.000, nós temos que dar 5% da lotação. Sim, é 5%, que neste caso é 5% de 28.000. Pois, lá está. Mas fica essa dica. Já não falo da questão dos convites, que também acho que deviam ir para outra bancada. Lá está, fico sempre com a sensação que nunca jogamos em casa nestes jogos. E era bom porque sinto que isto também é importante para o crescimento do Boa Vista, porque nestes jogos também, como estávamos a falar, há uns tempos lembro-me que falaram com o Sporting, sentiram essa mística, a xadrezada de volta. Com este tipo de jogos eu sinto que se perde um bocadinho dessa mística do passado, e era importante sentirmos nestes jogos que estamos a jogar em casa, até mesmo desportivamente. Eu sinto que, por exemplo, a equipa do Porto foi empurrada pelos adeptos porque tinha muitos e porque nós não tínhamos tantos e fica difícil. Fica mais difícil, concordo. Acho que por exemplo, nestes jogos acho que não deveria haver o bilhete acompanhante. Acho que aqui mas não há. Não houve? Este jogo não há e não há bem. Estava na ideia foi uma coisa Alexandre, houve bilhete de acompanhante para o sócio do Boa Vista, para a nascente. Opa, que tenha sido publicado. Ao ponto que acho que houve confusão e tudo na nascente. Alexandre, então alguém na secretaria mentiu, porque eu na secretaria ouvi
e eu inclusive fui crítico com isso, de me dizerem que havia bilhete de acompanhante para sócio do Boa Vista. Eu disse, então, eu se tiver uma pessoa familiar que seja Andrade e que se me pedir muito para ir ao jogo, eu vou comprar um bilhete de acompanhante. E disseram, não, se você quiser levar a sua esposa, paga 35 euros. E eu disse, pronto, ok. E se eu não quiser levar a minha esposa e quiser levar o meu irmão, que é do Porto, pago 35 euros na mesma. Por isso, não percebi essa política. Não teve nas páginas do Boa Vista, mas foi-me dito. Pois é, isso, por isso é que, pois, opa, não sei, nesse caso não sei. Lá está, não vou falar daquilo que não sei, mas... Não, eu também não, eu não falo daquilo que não sei, eu falo daquilo que me foi dito. Sei que em teoria, nestes jogos, e bem, na minha opinião, não há bilhetes de acompanhante. E convites, pá, não vamos ser hipócritas, as empresas querem fazer parcerias com o Boa Vista porque querem ter bilhetes para jogos e sobretudo para estes jogos também. Mas de qualquer maneira, por questões de segurança, e lá está também para ajudar também a essa tal mística que falo e também para o bem-estar dos adeptos, acho que, por exemplo, seria colocar os convites noutra bancada ou algo assim. Acho que podia-se tentar Por encontrar exemplo, não haver aquela mistura da nascente nível 2, por exemplo, falando deste caso, pois, lá nível está, 2, onde vão os bilhetes de qualquer maneira, eu acho que problemas nestes jogos vai haver sempre, porque começam logo às vezes em alguns dos sócios do Boa Vista que, se for preciso, dão o cartão a alguém e tudo mais, como também não há grande controle nesse aspecto, vai sempre haver eventualmente problemas. Já para não falar que eventualmente pode haver sócios do Boa Vista que acredito que não haja aqui nenhum e que não sejam muitos, mas que eventualmente até têm 2 clubes, não é? Pois não. Eu acredito, de certeza absoluta que existe isso. É outra coisa, os 5% são 2.000 lugares. Pois, lá está. E 2.000 lugares não é a bancada toda. Não. Aquela bancada tem 5.000 lugares. Então fica a sugestão que é colocas 2.000 lugares, que é o mínimo, depois uma rede à frente nesses 2.000 lugares e com o resto da bancada podes pôr o pessoal dos convites lá. É o mesmo tratamento que nos dão no Dragão, concordo. Exatamente. Era isso, malta. Eu acho que há de chegar esse dia. Há de chegar esse dia, pá. Que não vai ser, se calhar não vai ser tão rápido como a gente queria. Claro. Sim, eu estou a dizer isto. Não vai ser em 2 anos, mas eu digo-te uma coisa, Ricardo. Eu lá está, eu às vezes prefiro não vender o Bessa e não vender esta mística que nós temos. E se for preciso não ter dinheiro e andar nas divisões secundárias, como já andamos muitos anos, e eu gostava muito desses anos, apesar de obviamente o Boa Vista não pertencer a essas divisões, do que porque às vezes nessas divisões eu acho que nós conseguimos manter a mística mais do que se calhar tivemos neste fim de semana, onde senti que lá está. Eu vou fazer o exercício ao contrário. Eu dava os 5.000 lugares, mas que tinha que ter os outros 23.000 completamente cheios do absteiro. Esse é que era o objetivo. Sim, mas isso depois podemos fazer outro episódio e falamos de como é que metes 23.000 absteiros na bancada. Pronto, mas isso, olha, quiçá, como diz o outro, Francio, quiçá. Bem, vamos um dia de cada vez. Olha, a nível de numeração de sócios, já vamos em 12.107, que a minha filha, eu falo pelo número de sócio da minha filha, 12.107, por isso. Ainda bem. 12.107 é bom. Comparado que há 3 anos estávamos foi há 3 anos a renumeração, foi. Ou há 4 anos, 3, 4 anos. Tá, ficámos ali pelos 8.000, quase 9.000, ok. Mas o objetivo é ter 23.000 panteras a cantar e aquela bancada estar cheia. Isso para mim diz-me zero. E tu às vezes tens tido já. Não tens cheio o estádio, mas tens tido boas assistências. Eu acho que nesse aspecto estamos a melhorar. Agora acho que falta uma coisa, que é tu tens os adeptos a ir ao estádio, mas não sabes bem quem são esses adeptos e acho que não fazes o suficiente para fidelizá-los. Não os fidelizas, é isso, esse é que é o problema. Arranjares uma maneira de ficar com uns e-mails daqueles adeptos, alguma coisa assim. Chico, vamos aproveitar que o Alex é do marketing, e já que estamos aqui, Alex, manda aí 3 ou 4 ideias de coisas que já que não participaste no outro, participas neste. E diz aí. Fizeram um sobre marketing, foi? Fizemos 2 até. Não ouvi. Quando fizerem o próximo, se calhar. Não, mas manda aí 2 ou 3 ideias.
Não, pá, olha, lá está, uma delas passava exatamente por isso. Acho que é importante e acho que o marketing no Boa Vista tem evoluído nos últimos anos, mas e acho que tem conseguido fazer algo bem, que é abrir o clube novamente à cidade. E noteu-se isso, por exemplo, na camisola alternativa do ano passado, que para mim Muito. foi das Sim, camisolas sim, mais sim. alternativas, mais bonitas que já tivemos, e nota-se pelo slogan, toda a ideia deste ano acho que está bem desenvolvida. Temos aberto o clube à cidade, só que lá está, falta, ou seja, estes adeptos vão ao Bessa, mas falta ficar com, por exemplo, os e-mails destes adeptos, criar uma base de dados para conseguir eventualmente fidelizar estes adeptos, bombardeá-los com newsletters, Oh, com tudo mais. E eu sei que há pessoas no clube que estão a tentar desenvolver isto cada vez mais, e já agora fica também a nota que eu também critiquei, se for preciso, até demasiado aqui, porque foi com boa intenção, não era com má intenção, mas há muita gente dentro do clube que sei que não recebe um cêntimo e está lá por amor à camisola, e isso também é de salientar, e acho que fica sempre bem deixar essa nota. Também são essas pessoas que fazem parte do Boa Vista. E acho que isso já está, em teoria, a ser desenvolvido, e acho que é importante, que é não só trazer as pessoas, mas fidelizá-las. E depois, pá, acho que é importante, sobretudo para o pessoal mais jovem, e por mim falo que eu sou jovem, muitos desses momentos eu ainda não era vivo, mas tentar trazer histórias do passado, do Boa Vistão. Ou seja, acho que é importante lembrar nos momentos em que já estivemos, jogos passados, e tentar até trazer adeptos do passado para contar as suas histórias, aventuras, por exemplo, idas a Lazio, idas a Nápoles, idas a Liverpool, tudo mais. Acho que era porreiro tentar contactar aí os sócios, pô-los a falar meia horita, da mesma forma que o pessoal está disponível para ouvir aqui o pessoal a falar uma hora sobre o jogo passado. Eu acho que o pessoal também não se importava de gastar mais uma hora que fosse a ouvir a aventura de um adepto. Bruno, deixa-me só dizer isto ao Alex. Diz. Alguém entra em contato com todas as parcerias que existem, porque se fores ao site, vês lá as parcerias que existem relativamente ao... Duas delas já não existem. É o Tuga Pneus e o Bricomarché. Outras que nunca apareceu lá um Boa Visteiro. Arranja Boa Vista também. Eu sei que é difícil, porque muita gente se calhar não se quer envolver com a marca Boa Vista neste momento. Mas Boa Vista havia de arranjar parcerias que chamem também a atenção e que digam, olha, vou para o sócio do Boa Vista também, gosto do clube, mas vou ter vantagens em certas situações, Sim, entende? sim. E é Opa, coisa que não lá existe. está. Em primeiro, eu já fazia parte do clube, não era remunerado, mas já não estou lá. Mas de qualquer maneira tenho o contacto das pessoas, e tudo o que for bem-vindo eu tento também fazer-lhes chegar. Mas vantagens, lá está. Obviamente pode haver outras vantagens no futuro, mas mais que não seja, tens sempre a vantagem de, sendo sócio, podes pertencer às assembleias, podes ter decisões no clube que alguém que não seja sócio não tem. Só aí tens logo a maior vantagem delas todas. E depois tens vantagens em termos... Digo o contrário. Lá está, tens vantagens em termos de bilhetes para os jogos, descontos para logo no início da época e tudo mais. Mas eu percebo o que estás a dizer, faz sentido, tens toda a razão. Entendes? Por exemplo, vamos supor, isso era do tempo em que nós estávamos, ainda acho que nos distritais, que é o Bricomarché, que até patrocinou as equipas jovens do Boa Vista. E eu entrei em contato com eles e eles próprios disseram, pá, que eu saiba, deste momento já não existe parceria nenhuma, ao ponto que já não existe nenhuma publicidade nas camisolas ou à volta do estado relativamente ao Bricomarché, ou ao próprio Tuga Pneus, que já deixou de ter oficinas ali perto da Constituição. Eu digo isto porque acho que o Boa Vista também devia ter um pouco de atenção relativamente a essas situações, se quer chamar mais pessoas a porem-se sócios do Boa Vista. Acho que atualizar a própria página, acho que deviam ter situações que deveriam chamar mais para o próprio... Sem dúvida. ter mais vantagens para o próprio sócio, para além daquelas que tu enunciaste, não é? Fica o apelo para vocês de não só falarem sobre os jogos, mas gastarem sempre um tempinho todos os programas para falar um bocadinho sobre isto. Acho que também é porreiro, porque tenho a certeza absoluta que há pessoal dentro do clube. Depois não sei se consegue ser implementado, porque depois pode haver pessoas dentro do clube que não querem, não sei. Mas há pessoas no clube que são todas ouvidas a essas ideias, tenho a certeza. Por isso vão ajustando essas coisas, que acho que pelo menos há pessoal dentro do clube que está a tentar. Eu já não estou, porque
já saí por motivos profissionais, mas há pessoal, de certeza. Bruno, Ricardo, querem acrescentar mais alguma coisa relativamente ao que se tem falado? Eu só quero eles que acrescentem, que eu no fim quero só deixar um recado. Está tudo, malta. Obrigado pelo convite. Ricardo, tens nada a acrescentar? Não, está tudo. Pronto. Diz lá, Bruno. Então deixa-me deixar aqui um recado. Pá, isto é um recado aos portugueses, que é, independentemente de perder ou ganhar, o Porto tem sempre mais encanto, vestido de preto e branco. Grande. Isso é verdade. Obrigado, boa noite. Este foi o podcast Estadrazado. Comigo tive novamente Bruno Guedes, Ricardo Sá e Alexandre Sincero. Quero-vos pedir aquilo que peço sempre, colocarem gosto, comentarem e partilharem nas redes sociais, porque aquilo que vocês ouvem aqui não ouvem a mais lado nenhum. Este foi o podcast Estadrazado. Até para a semana. Eu vou boa vista. Gostou disto?